a terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Estamos dando início a um momento muito especial. É o momento que a nossa igreja separa para podermos agradecer ao nosso Deus pelas bênçãos, pelos livramentos. E também é um momento que nós colocamos para Deus as nossas dificuldades, as nossas aflições, os nossos sonhos. Passamos por um momento muito difícil na nossa sociedade. Um momento que estamos longe dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Mas podemos utilizar esse momento para podermos nos aproximar mais de Deus.
separar mais momentos para podermos estarmos conversando com o nosso Deus. Para dar início a esse momento, quero convidar o nosso querido irmão Jarleque. Ele estará orando, pedindo a Deus por esse momento que a igreja separou para podermos adorar e engrandecer o seu santo nome. Oremos para dar início ao trabalho dessa noite. Deus de amor, Deus de bondade, Deus de infinita misericórdia, graças te damos por todo esse dia que passamos, guardado e protegido por Ti. Seja conosco também agora, Senhor Deus, no decorrer desse trabalho, pedindo as Tuas bênçãos, Senhor Deus, também para os dirigentes, irmã Emilene, irmão Felipe, ó Deus, e a todos quantos vão louvar o Teu santo e bendito nome, que seja para a honra e glória de Ti, ó Deus. Também a mensagem a ser entregue, Senhor Deus, por quem de direito, pedindo, Senhor Deus, por cada membro da igreja, pelos pastores, por todos os seus familiares, e em especial também pelos enfermos da igreja, para que sejam restabelecidos segundo a Tua mão santa e poderosa. Seja conosco nos nossos lares, mesmo à distância, mas que possamos estar em comunhão uns com os outros, e em especial para contigo. Guarda-nos de paz, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, agora nós iremos fazer a leitura bíblica, que se encontra em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem,
teremos o nosso momento missionário. Olá pessoal, nosso departamento de missões, povo do nosso estado, povo de Deus. Nós estamos aqui em Itaperuna, eu, seu capelão prisional, pastor Rodrigo Cunha, e o nosso pastor Rafael Lugão. Dá um tchau aí, pastor. Estamos aqui com a nossa equipe, todo mundo dando tchau aí, pessoal do estado. Olha, nós estamos aqui pregando o evangelho em Itaperuna, na Casa do Oleiro e dentro do nosso presídio. E o nosso povo aqui está muito animado com o início da campanha de missões estaduais, que tem como tema Sim, Eu Creio. Então nós queremos, irmãos, pedir a vocês ajuda em oração, nas suas contribuições, para que esse trabalho possa continuar a servindo as pessoas da nossa sociedade mais carentes, com mais dificuldades, tá bom? E continuemos a pregar o evangelho em todo o nosso estado, tá bom, gente? Deus abençoe, um grande abraço, pois nós cremos em nome de Jesus. Deus abençoe, fica com Deus, tchau. Nosso tema, sim, eu creio, divisa. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. João 5, 24. Vamos agora juntos cantarmos o hino oficial da campanha de missões estadual. Através de Jesus Cristo, e reina lá no céu, onde estarei quando isso aqui passar. É o Deus do impossível, autor da salvação, quem me convoca a trabalhar. É dele a garantia que a palavra é minha vida, e se eu agir, quem impedirá? Descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas sim eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim.
anuncia que só em Jesus encontramos salvação. Eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas sim eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio sim. Eu creio sim. Agora nós teremos um momento de oração em que estaremos orando pelas famílias, pelo sustento, pela provisão, gratidão pelo cuidado de Deus, pelos profissionais que estão na linha de frente, pelos nossos pastores, pela nossa igreja, pela nossa nação. Para este momento nós iremos convidar o nosso irmão Marcelo, que estará orando por esses motivos citados. Boa noite, igreja. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus grandioso, Deus bondoso, viemos, ó Pai, juntos nesse momento, Senhor, lhe agradecer, ó Pai. Lhe agradecer pela nossa vida, ó Pai, agradecer por estarmos juntos agora, Senhor, conectados, ó Pai. Senhor, meu Deus, viemos lhe agradecer pela provisão que tem nos dado, ó Pai. Senhor, meu Deus, viemos lhe pedir, ó Pai, pelas famílias da nossa igreja, Senhor. Continua abençoando, ó Pai, nos livrando, ó Pai, da doença, Senhor, nos dando alimento, Senhor. Venha estar, ó Pai, com os nossos pastores, ó Pai. Capacita-os, ó Pai, proteja-os, guarda-os, ó Pai, para que eles continuem, ó Pai, sendo usados pelo Senhor para abençoar a nossa igreja. Senhor, meu Deus, viemos lhe pedir também, Senhor, pelos profissionais da saúde, Senhor. Senhor, meu Deus, que estão lá, ó Pai, combatendo na linha de frente, Senhor. Proteja-os, revista-os, ó Pai, com o seu poder, com a sua proteção, Senhor, para que eles possam abençoar, ser abençoados pelo Senhor e voltar para o lar, ó Pai, cada um para o seu lar, com a sua família também protegida, Senhor. Senhor, meu Deus, viemos lhe pedir, ó Pai, pelo nosso bairro, ó Pai, pela nossa cidade, pela nossa grande nação, Senhor. Nos guarda, Senhor, nesse momento, tanto da doença, ó Pai, como da crise financeira. Venha nos dar sabedoria, Senhor, e sabedoria aos nossos líderes, ó Pai, políticos, para que eles possam fazer o melhor para a gente, Senhor. Que eles sejam usados pelo Senhor para nos abençoar também. Senhor, meu Deus, essas bênçãos, ó Pai, a gente lhe agradece em nome de Jesus. Amém, Senhor. Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do teu amor. Meu Jesus, o teu amor me envolve. Eu quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, ganhando na visão do Espírito de Deus, com o poder do teu amor.
quero ver o teu olhar, mostra o teu amor e viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do teu amor. Meu Jesus, o teu amor me envolve. Eu quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão, o Espírito de Deus, com o poder do teu amor. Deus, Jesus, o teu amor me envolve. Eu quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão, o Espírito de Deus, com o poder do amor. Planando na amplidão, o Espírito de Deus, com o poder do teu amor. Nós queremos agradecer a oportunidade de estarmos com os irmãos na direção desse culto. Que Deus abençoe a todos. E agora estaremos recebendo a palavra de Deus por meio do mensageiro desta noite. Boa noite, meus prezados irmãos. Estamos mais uma vez juntos para a celebração do nosso culto de quarta-feira, dia 17 de junho. Que Deus nos abençoe nesta noite, quando estaremos mais uma vez diante da palavra do Senhor, do texto bíblico. Mas antes de trazer a mensagem, eu gostaria de agradecer a todos os irmãos pela homenagem do Dia do Pastor, que aconteceu no domingo passado, segundo domingo de junho. Muito obrigado pela programação da igreja, por todos que estiveram envolvidos e também pelas mensagens que recebemos através do Facebook, através dos grupos de WhatsApp. E eu acho que não consegui responder a todas as pessoas, mas vai aí o meu reconhecimento e a minha gratidão a todos os irmãos. Também, meus irmãos, no domingo à noite tivemos a abertura da nossa campanha de missões estaduais. E que Deus nos abençoe aí nesse período de um mês de campanha, que a gente consiga atingir o nosso alvo e ajudarmos aí a obra missionária do nosso próprio estado. Então vamos, meus irmãos, participar com alegria desta campanha. Também, meus irmãos, quero pedir oração em favor do irmão Manuel Pacheco. Ele não se sentiu bem, bem avançado de idade, então isso traz naturalmente preocupações a toda a família, e que todos nós estejamos cobrindo o irmão Manuel Pacheco com as nossas orações. Também oração em favor da irmã Rosemary Brito, a nossa irmã Rose, que continua internada e o seu estado é estável. Vamos continuar, então, intercedendo, meus irmãos, para que ela possa ali ser abençoada
e sair vitoriosa desta internação e totalmente curada. Nós vamos, meus irmãos, nesta oportunidade, estarmos meditando em Tito, no capítulo 2, versículos de 1 a 10. Tito 2, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que, em todas as coisas, sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras no ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. No domingo passado, meus irmãos, eu deveria pregar sobre o tema recomendações ao pastor da Grécia. E justamente a mensagem estava aqui no primeiro capítulo da Epístola de Paulo a Tito. Mas fui surpreendido com a programação, tivemos a minha filha trazendo a palavra, e assim essa mensagem fica aí para uma outra oportunidade. Mas nós vamos prosseguir no capítulo 2, agora meditando nesses 10 primeiros versículos do capítulo de número 2. Aqui nós temos, meus irmãos, diversos deveres dos crentes. Neste texto encontramos várias instruções de Paulo abrangendo as diversas classes de pessoas da igreja. Então, aos crentes, aos nossos irmãos, aos membros da igreja. Em primeiro lugar, Paulo começa pelos pastores. Então, além dele tratar dos pastores e mencionando pelo menos 15 requisitos para o ministério pastoral no capítulo 1, ele aqui, no capítulo 2, ele começa ainda se referindo aos pastores. Começa justamente pelo líder, aquele que tem a responsabilidade de conduzir a igreja. No capítulo 2, temos alguns deveres recomendados diretamente, exclusivamente para os pastores. Vamos lá. Prega a sã doutrina. Já está logo no versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, meus irmãos, é dever do pastor pregar a sã doutrina. Não é isto bem natural, é evidente, né? O pastor deve ter fidelidade à doutrina bíblica. É dever dele pregar a sã doutrina, a boa doutrina da palavra de Deus. Ele não deve pregar o que convém às pessoas, mas ele deve pregar o que convém à pura doutrina, a genuína doutrina da palavra de Deus. Então, este é o dever do pastor. É claro, meus irmãos, que na Bíblia nós temos doutrinas que convêm e que, ao mesmo tempo, agradam muito o nosso coração. A Bíblia é assim.
Nós temos doutrina da inspiração da palavra de Deus, da Trindade, dos anjos, da criação, da salvação, da igreja, da vida cristã, batismo, ceia do Senhor, dons espirituais, escatologia e etc. Normalmente essas doutrinas, elas são muito agradáveis também ao nosso coração. Então são doutrinas puras, bíblicas e ao mesmo tempo agradáveis. Mas há doutrinas que não agradam a muita gente, é verdade. Por exemplo, a doutrina do pecado, né? Tem muita gente que fica incomodada, tem muita gente que não gosta muito de falar a respeito desta doutrina, como se nos nossos dias o pecado não fosse uma realidade, como se nós não precisássemos desta doutrina, mas é uma doutrina bíblica. Também, meus irmãos, outra doutrina é da santificação. Há pessoas também que se sentem incomodadas, né, com a doutrina da santificação e toda a sua abrangência concernente à nossa vida. Doutrina do dízimo também, uma outra doutrina que há muitas pessoas que procuram evitar, é uma doutrina que não agrada a algumas pessoas. Juízo final e a doutrina do inferno. Meus irmãos, há temas assim na Bíblia, doutrinários, né, que às vezes não agrada as pessoas, mas nós precisamos pregar a sã doutrina. As dificuldades que muitas pessoas encontram é justamente porque a sã doutrina, como essas que mencionei agora por último, muitas das vezes confronta a vida das pessoas, confronta as suas atitudes, como a doutrina do pecado, a doutrina da santificação, a doutrina do dízimo, e as pessoas às vezes ficam incomodadas porque são doutrinas bíblicas que confrontam as suas atitudes. Porém, meus irmãos, é dever do pastor pregar a sã doutrina. Ele não pode fugir desses temas. Há muitos costumes, há muitos métodos e liturgias, né, que até podem mudar, é verdade, mas a doutrina bíblica ela não pode mudar. Esta recomendação, portanto, de Paulo a Tito, ela é de fundamental importância para todos os pastores e em todas as épocas. Veja que Paulo estava advertindo a Tito lá na Grécia, naquela época, sobre essas questões. E são questões que nós lidamos ainda nos dias de hoje. Infelizmente, há pastores que distorcem a doutrina e até evitam ou omitem a pregação de algumas doutrinas da palavra de Deus. Mas, como disse, cabe ao pastor pregar a sã doutrina, todas as doutrinas da palavra do Senhor. Então, esta é a recomendação dada ao pastor Tito e a todos nós pastores, evidentemente, para que preguemos a sã doutrina. É dever nosso pregar a sã doutrina. Ainda mais, meus irmãos, disse Paulo, torna-te padrão de boas obras. Está aí no versículo 7a. Torna-te padrão de boas obras. É dever do pastor ser padrão de boas obras? Torna-te pessoalmente, quer dizer, a questão é com ele. Né? Naturalmente que Deus quer que todos nós exerçamos as coisas certas, as coisas boas, pratiquemos as boas obras, né? Todos nós devemos. Mas aqui a palavra está dirigida exatamente ao líder, ao pastor, e dizendo, torna-te pessoalmente, a questão era com ele, com o pastor da Grécia, Tito, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. O pastor ele deve ser um exemplo de boa conduta, de respeito, de generosidade, de fidelidade e assim por diante. Tudo aquilo que é bom, ele deve se tornar um padrão, um exemplo para o próprio rebanho. Para o pastor, não vale o ditado, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Não, isso não vale para o pastor. A Bíblia diz ao pastor, torna-te pessoalmente padrão de boas obras.
Também, meus irmãos, disse Paulo, seja íntegro e reverente no ensino. Versículo 7, na parte B, e versículo 8, na parte A. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Então, deve ser desta forma que o pastor deve ensinar. Ele precisa ter integridade, precisa ser reverente na sua palavra, respeitoso, ter uma linguagem sadia, não usar de qualquer linguagem, de qualquer exemplo, não, uma linguagem sadia e irrepreensível. É dever do pastor, portanto, a integridade, a reverência e a linguagem sadia. Infelizmente, meus irmãos, isso tem faltado a alguns colegas nos nossos dias. Infelizmente, falta, às vezes, integridade, falta reverência no seu comportamento, na sua conduta, falta cuidado na sua linguagem. Há muitos que não têm tido uma linguagem sadia, e esse é um dever, é uma exigência para o pastor, aqui, pelo menos, nesse texto bíblico, colocada por Paulo a Tito. Bem, em segundo lugar, Paulo fala neste texto para os homens idosos. Agora, no versículo 2, ele fala aos homens e aos homens idosos. Quais são os deveres relacionados por Paulo? Então, vamos lá. Que sejam temperantes. Então, o que se espera realmente do homem, e sobretudo do homem idoso, é que ele seja temperante, isto é, equilibrado, que tenha domínio próprio. Né? Afinal de contas, ele já conhece o seu temperamento, a sua natureza, já é uma pessoa vivida, experiente. O que se espera é que ele tenha domínio próprio, né? Que ele tenha temperança na sua maneira de viver, que seja uma pessoa realmente assim equilibrada nas suas emoções, nas suas ações, nas suas atitudes. Também que sejam respeitáveis. Como sabemos, irmãos, respeito não é uma coisa que se impõe. Respeito é uma coisa que se conquista das pessoas. Então, o homem deve ter um procedimento de tal forma que ele conquiste realmente a atenção e o respeito das pessoas. Respeito se conquista principalmente pelo exemplo e pelas atitudes positivas. Então, as pessoas estão em todo o tempo nos observando, pessoas que convivem conosco, seja no ambiente da família, na sociedade, na igreja, no ambiente de trabalho. Então, as pessoas que nos cercam, que nos conhecem, elas observam o nosso exemplo, a nossa atitude. E é através do próprio exemplo que nós vamos conquistando o respeito e vamos conquistando, assim, as pessoas. Então, exemplo e atitudes positivas. Também diz o texto bíblico que sejam sensatos, isto é, prevenidos, cautelosos, conscientes, né? São coisas assim, meus irmãos, como se observa, próprias de pessoas maduras, não é isso, irmãos? Pessoas maduras são assim, elas são prevenidas, elas são cautelosas, elas são conscientes, né? E diferente de outras pessoas que são assim impulsivas, né? Agem às vezes até mesmo sem pensar, sem cuidado, sem consciência. Não, o homem ele precisa ser sensato. E esta é uma característica do homem maduro a quem Paulo está se referindo neste texto. Também diz o texto que sejam sadios na fé. Isto é, que não tenha assim uma fé doentia, sem sentido, sem base bíblica, não é? Às vezes a gente ouve certas coisas e vê certas coisas acontecendo aí, meus irmãos, no nosso tempo, que são coisas estranhas, são práticas esquisitas, assim, que estão associadas aí a algumas igrejas e algumas maneiras de se crer, mas o texto nos adverte para o dever de termos uma fé sadia e não uma fé assim patológica, doentia. Que não sejam levados
por qualquer vento de doutrina. Uma fé sadia é uma fé que nos preserva, nos guarda, né, de sermos levados assim por qualquer movimento doutrinário, qualquer movimento apócrifo e qualquer movimento assim sem fidelidade bíblica e doutrinária. A fé sadia, ela decorre do conhecimento da própria palavra, da própria Bíblia e das verdadeiras experiências com Deus. As verdadeiras experiências com Deus, elas estão amparadas por princípios bíblicos. É difícil de compreender alguém que tenha uma experiência bíblica que não tenha assim nenhuma referência, nenhum amparo bíblico. Por isso que é importante estarmos bem atentos às doutrinas bíblicas, ao ensinamento bíblico, à palavra do Senhor. Ela nos conduz a uma fé sadia. E este é o dever do homem, e mais uma vez, especialmente do homem idoso, que sejam sadios no amor também. Mais uma vez, a referência, né? O nosso padrão deve ser a própria Escritura, a própria Bíblia. Amor sadio é o amor dedicado a Deus, é um amor verdadeiramente dedicado à família, dedicado à igreja, ao reino de Deus, dedicado ao próximo. É sobre este amor que a Bíblia nos fala. A doutrina bíblica nos fala a respeito deste amor genuíno. Que o amor seja sadio, um amor sincero, um amor respeitoso, generoso, benigno, cuidadoso, isso é, um amor que promova o bem das pessoas. Assim deve ser o amor exercido por cada um de nós. Este é dever que Paulo aqui menciona para os homens. Também que sejam constantes, isto é, firmes, perseverantes, incansáveis. E graças a Deus, meus irmãos, porque conhecemos muitos homens assim, fiéis a Deus, na igreja, no reino de Deus, pessoas que são firmes, elas são permanentes, né? Com a sua presença, na sua vida devocional, na sua cooperação com a igreja, nos trabalhos que executam, no exercício dos dons espirituais que Deus lhes conferiu. São pessoas que estão sempre assim envolvidas e tendo uma vida positiva, uma vida de bom testemunho. Então, uma vida assim muito proveitosa, né, para a própria família, para a igreja, para a sociedade. Assim deve ser o homem. Ele deve ser constante. Quantos homens nós conhecemos assim, incansáveis na obra, né? Alguns aí mesmo da nossa igreja, que eu já os conheço há mais de 30 anos. E eles continuam da mesma forma. E muitos melhoraram, inclusive, prosperaram, inclusive, né, no reino de Deus, na vida espiritual, amadureceram, cresceram e têm sido tão úteis ao reino de Deus. Louvamos a Deus por essas vidas preciosas. A vida do homem, ela não deve oscilar assim entre o bem e o mal. Não, ela deve ser constante. Principalmente a vida dos homens idosos, que deve servir de referência para os mais novos. Esta é que é a ideia do homem idoso, né? Ele ser assim, uma referência para os mais novos através do seu exemplo. Em terceiro lugar, Paulo fala às mulheres idosas, versículos 3 a 5. O que Paulo diz às mulheres? Que sejam sérias em seu proceder, né? Não quer dizer que tenham que ser assim carrancudas, né? Que não possam sorrir, que não sejam alegres no seu dia a dia. Não tem nada a ver com isso. Que elas sejam assim sérias, no sentido de serem assim decentes, né? Na sua vida, na sua maneira de falar, na sua maneira de se comportar, na sua maneira de vestir e etc, né? Que ela tenha realmente assim decência e com isso até conquiste o respeito realmente das pessoas para consigo mesmo. Então, que as mulheres sejam sérias em seu proceder, que não sejam caluniosas, né? Então, meus irmãos, a difamação, a calúnia, né, é algo terrível realmente. Temos que tomar muito cuidado com aquilo que dizemos ou com aquilo que passamos para frente, sobretudo nos tempos de hoje, através dos meios de comunicação. Muitas das vezes as informações chegam
e a gente passa para frente, não avaliamos, não verificamos a fonte, não sabemos se é verdade ou não. Precisamos ter muito cuidado, né? Como é que essa palavra é importante para os dias de hoje. Então, que as mulheres não sejam caluniosas. Mas o quê? Que não sejam escravizadas ao vinho, né? O álcool nunca, meus irmãos, trouxe assim bons benefícios para a vida das pessoas. Pelo contrário, traz muita dificuldade, muitos problemas. Por isso que nós nos colocamos de uma forma assim contrária, né, à ingestão de bebidas alcoólicas, seja ela qual for. Também que sejam mestras do bem. Para quê? Por que elas deveriam ser professoras do bem? Ora, diz o texto bíblico, para ensinarem as mulheres recém-casadas. Então, mais uma vez, o foco as pessoas mais novas, aqui no caso, as esposas mais novas recém-casadas. O que é que elas deveriam ensinar? Deveriam ensinar a amarem a seus maridos, né? Ter um procedimento, né, que demonstre realmente amor e cuidado para com os seus maridos. Então, deveriam ensinar a amarem a seus maridos. Também a amarem os seus filhos. O amor é abrangente. O amor alcança aí os diversos momentos e circunstâncias da vida, tanto do marido quanto dos filhos, né? Como também da esposa. Então, o amor é realmente um sentimento precioso, valioso, importante, muito necessário para a convivência, para o dia a dia. Então, elas deveriam ensinar o amor aos filhos. Também a serem sensatas, quer dizer, não serem precipitadas, né? Mas serem cuidadosas, sensatas, cautelosas também. Mas o quê? Deveriam ensinar a serem honestas, como é importante a honestidade, né? Na convivência, na família. E elas deveriam ensinar as mais novas a viverem a honestidade. Nós vivemos num tempo em que há muita desonestidade, há muita infidelidade, há muitos problemas aí relacionados à vida das pessoas, há muito pecado na vida das pessoas. E aqui o texto diz que as mulheres maduras, idosas, deveriam ensinar as mais novas a serem honestas. Também a serem boas donas de casas, né? Nós sabemos que hoje há muito trabalho aí doméstico na casa que é dividido com outras pessoas, às vezes no próprio casal, às vezes quando os filhos estão maiores, os filhos também são envolvidos nas tarefas, mas um ajudando o outro. Mas a mulher, ela é a principal pessoa ali a conduzir, a orientar, quem sabe até mesmo dividir tarefas e também cumprindo a sua parte, fazendo as suas obrigações. E também elas deveriam ensinar as mais novas a serem bondosas, né? A ter um coração bom, generoso, a fazer coisas boas e a serem sujeitas ao marido, né? Como diz a Bíblia, tendo submissão para com o seu marido. Vejam, meus irmãos, que um monte de coisas boas que as mulheres deveriam ensinar às mais novas. E tomara, meus irmãos, que isso esteja acontecendo também no dia a dia das nossas irmãs e através também do próprio exemplo que elas dão àquelas pessoas que são mais próximas, aquelas pessoas que convivem com ela, que elas estejam ensinando a partir do próprio exemplo. O pressuposto, meus irmãos, é este: é que a mulher idosa ela tenha condições de ensinar. Uma pessoa vivida, uma pessoa que aprendeu também ao longo da vida, uma pessoa experiente, que ela seja mestra do bem. Esse é o pressuposto. Que a mulher idosa chegue à sua idade tendo essa capacidade, sendo mestra, professora do bem. Tanto pelo conhecimento adquirido ao longo da vida, né, como também pela experiência e através do próprio exemplo. Não nos esqueçamos, meus irmãos, de que a força do ensino, né, sempre vem através da atitude, através do exemplo. Em quarto lugar, Paulo fala aos jovens, no versículo 6, que em todas as coisas sejam criteriosos. Isto é, sejam cuidadosos em todas as coisas da sua vida. Todas as coisas. Por exemplo,
nas suas escolhas. Tenha cuidado, tenha critério. Muitas vezes precisamos escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Qual é o critério que você tem adotado? Que tipo de critério? O que é que você leva em conta? Então, nós precisamos ter critério e temos critério para fazermos as escolhas certas na nossa vida. Precisamos saber escolher entre o santo e o profano, entre a santidade e o pecado. E muitas das vezes nós somos colocados nessa situação realmente de escolha, de decisão. E nós precisamos saber escolher e precisamos ter critérios, então, para que a nossa escolha seja bem sucedida. Precisamos de critérios para a escolha da formação escolar, da formação acadêmica, da profissão que queremos seguir, das amizades que nós estaremos tendo. Precisamos de critério para a escolha quanto ao namoro que pretendemos, quanto ao casamento que pretendemos, e etc. Muitas coisas relacionadas à vida da juventude que precisa realmente de critério, porque os jovens estarão fazendo escolhas para a sua própria vida. Precisamos de critério para as decisões que tomamos, para que sejam as melhores decisões e não qualquer uma decisão. E não seja assim qualquer escolha, qualquer decisão. Não. Precisamos de critério para que a decisão seja a melhor possível. Até porque, como sabemos, há decisões que têm consequências para o resto da vida, principalmente da nossa própria vida. Pode ter consequências até para a vida de outras pessoas que nos cercam, mas principalmente para a nossa vida. Então, há decisões assim muito importantes, precisa ser muito bem pensada, precisa ser ponderada, precisa ter critério para se tomar a decisão, porque, queiram ou não, elas vão afetar a nossa vida por muitos anos e algumas decisões para o resto da vida. Considere entre os seus critérios os conselhos dos seus pais. Não desperdice isso. Não ache que eles estão ultrapassados. Ouça, pondere, pense a respeito. São pessoas vividas e pessoas que lhes amam também. Então, considere os conselhos dos seus pais. Também considere os preceitos da palavra de Deus, o que ela ensina. Daí a importância da juventude se voltar para a palavra de Deus. Enquanto mais conhecer a palavra de Deus, tanto melhor será para as suas decisões. Então, deixe a Bíblia fazer parte do seu critério, que seja um ponto no seu critério. Então, esteja atento aos preceitos da palavra de Deus. Também leve em conta as experiências bem-sucedidas ou não de outras pessoas, que elas sirvam também de ensinamento, que seja mais um componente, mais um ponto nos critérios para você fazer as suas escolhas e tomar as suas decisões. Aprendemos muito com as boas e más experiências de outras pessoas. Quando não há critério, sabe o que acontece? Qualquer coisa serve. A gente não tem critério. Escolhe qualquer coisa, qualquer amizade, qualquer namoro, qualquer casamento. Quando não há critério, quando nós mesmos não estipulamos os critérios que vamos seguir, qualquer coisa serve. Porém, o resultado também ele não será aquele desejado, aquele que nós gostaríamos. Às vezes não vamos ser bem-sucedidos porque nós não tivemos critério. Então, escolhemos de qualquer forma, qualquer coisa. E muitas das vezes o que acontece é que o resultado ele não será aquele desejado, aquele que nós gostaríamos. E então precisamos levar em conta este dever que Paulo ele dá à juventude, que haja critério. Em quinto e último lugar, Paulo fala aos servos, aos empregados, aí nos versículos 9 e versículo 10, na parte A. Quanto aos servos,
que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, não contrariem, deem prova de fidelidade. Então, olha quantas recomendações nós temos aqui. É dever, meus irmãos, de cada um de nós como crentes, de sermos bons servos. Sejam obedientes. É isso que Paulo recomenda, que sejam obedientes. Então, nós precisamos saber obedecer às instruções, às ordens, às normas da empresa, né? Seguirmos as orientações dos chefes, daqueles que nos conduzem e daqueles, sobretudo, que são os donos das empresas aonde trabalhamos. Também, meus irmãos, que deem motivo de satisfação. Nós precisamos trabalhar e trabalhar bem, para que as pessoas que nos contrataram, as pessoas que nos comandam, né, em qualquer lugar, em qualquer empresa, em qualquer serviço, no comércio, na indústria, né, seja o serviço nos lares, em qualquer lugar, para que os nossos senhores, para que os nossos patrões, para que os nossos chefes, né, eles tenham satisfação com o nosso trabalho, com o nosso serviço, com a nossa conduta. Então, que deem motivo de satisfação. Também que não sejam respondões. Quantas das vezes pessoas, né, são assim rápidas para responder, às vezes nem pensam adequadamente, e isso traz às vezes muitas dificuldades. Muitas pessoas até, nós sabemos, perderam boas oportunidades na sua vida, na sua trajetória, na sua carreira, porque não tiveram assim um bom comportamento na empresa. Às vezes falando mal da empresa, às vezes falando mal dos líderes e às vezes respondendo além da medida que deveriam responder. Então isso não é bom. Nós temos que tomar cuidado e ter atenção para com isso. Também diz o texto: não furtem, né? E, de fato, nós precisamos ser honestos no nosso trabalho, na nossa atividade, e aqui nós não devemos, de forma alguma, furtar. E sabemos que, muitas das vezes, as pessoas têm oportunidade, né, de furto, de roubo nas empresas, mas isso não deve ter nada a ver conosco, nós não podemos agir desta maneira. Também diz o texto que deem prova de fidelidade. As pessoas precisam ter confiança em nós, confiar no nosso trabalho, na nossa conduta. Isso é muito importante e nós devemos agir assim. É isso que está dizendo o texto bíblico. Nós precisamos dar prova de fidelidade e que a gente tenha assim uma conduta realmente, absolutamente honesta. Eu me permito dar um exemplo na minha própria experiência de vida profissional. Eu ainda muito novo, com meus 20 anos de idade, trabalhava numa empresa em que eu tinha a chave do cofre na mão. Eu tinha muitos recursos guardados ali, eu tinha ações ao portador, muitas ações de grandes empresas guardadas ali. E o dono da empresa, os irmãos têm uma ideia, passava todos os anos 3 meses na Europa, todos os anos. E eu conduzia todas as coisas com 20 anos de idade e guardando todos esses recursos, né, em meu poder. Isto era uma prova de confiança e de fidelidade. Nós precisamos demonstrar isto para que possamos aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece, as organizações nos oferecem. Então, é uma recomendação, é um dever muito importante, não é uma obrigação. Aliás, não é um mérito, é uma obrigação, é um dever nosso exercermos a honestidade, demonstrarmos fidelidade. Concluindo, meus irmãos, quais são os resultados apontados no texto? Primeiro, o inimigo, ele não terá o que dizer a nosso respeito. Se nós cumprimos esses deveres, né, como pastores, como homens, como mulheres, como jovens, como servos, se agirmos assim, diz o texto, né, que o inimigo, ele não terá o que dizer a nosso respeito, ele não tem do que nos acusar. Versículo 8, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Também, meus irmãos, o nosso inimigo, ele será envergonhado, diz o mesmo no versículo 8, para que o adversário, né, seja envergonhado. Então, ele é envergonhado, porque, de fato, ele quer
que a gente caia, que a gente não cumpra com os nossos deveres, obrigações, né? Mas quando nós cumprimos, ele é envergonhado por causa do nosso bom testemunho. Também a palavra de Deus é exaltada, diz o versículo 10, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Senhor. Então, cumprindo esses deveres, nós ornamos em todas as coisas a doutrina de Deus. Né? O que é ornar? Ornar é tornar atraente, agradável, interessante. Então, através do nosso exemplo, cumprindo os nossos deveres, né, nas diversas classes aqui apresentadas, nós estamos, assim, embelezando a doutrina bíblica, que está produzindo efeito prático na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, vejam, meus irmãos, que resultados positivos quando cumprimos com o nosso dever. Todas essas coisas, meus irmãos, elas nos tornam, assim, infalíveis. Se nós cumprimos esses deveres aqui, e até outras recomendações bíblicas, essas coisas nos tornam, assim, infalíveis? Não. Não nos tornam infalíveis, é verdade. Mas nos tornam, meus irmãos, melhores crentes, melhores pessoas, melhores servos, melhores discípulos, melhores pessoas no reino de Deus. Então, vamos, meus irmãos, assim, com alegria, com amor, dedicação, responsabilidade, cumprir os nossos deveres. Sejam pastores, sejam homens, sejam mulheres, sejam jovens, sejam servos. Aqui nesse texto bíblico, pelo menos aqui, Paulo só poupou as crianças, né? Naturalmente porque elas não têm o entendimento e a responsabilidade que nós outros temos. Mas a partir da juventude até os mais velhos, Paulo foi aqui enquadrando todo mundo, cada um com os seus deveres. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe e que nós possamos cumprir, não é, com alegria esses preceitos da palavra de Deus, e nós vamos assim, meus irmãos, embelezar a doutrina bíblica, né, o texto bíblico, porque nós seremos uma testemunha viva dos efeitos da palavra de Deus na nossa própria vida. Vamos orar, meus irmãos, encerrando a nossa palavra nesta noite. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, esta quarta-feira de culto, de celebração, pelos irmãos que participaram e estão participando, ó Deus, seja na realização dos trabalhos, nas participações inspirativas, na condução dos trabalhos, na direção, seja, ó Deus, assistindo e nos acompanhando, intercedendo, ó Deus, e louvando e ouvindo a palavra em seus lares. Ó Deus, abençoa a todos. E eu te peço que o Senhor aplique esta palavra poderosamente sobre as nossas vidas, para que sejamos melhores e sejamos cumpridores dos nossos deveres. Que a tua palavra, ó Deus, traga sempre reforço à nossa vida devocional, e que nós estejamos comprometidos com o Senhor, com a verdadeira doutrina, a verdadeira palavra do Senhor, que nos edifica e que nos abençoa na trajetória. Fica conosco, Senhor, guarda cada um de nós, livra-nos do mal, vai nos dando, ó Deus, aquilo que nós precisamos, ó Deus, que depende do Senhor. Visita os enfermos, restaura, Senhor, ergue os teus servos, para que possam ter alegria da vitória, da cura, e que com eles nós possamos nos alegrar. Assim, abençoa-nos, ó Deus, de todas as formas. Fica conosco e perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, que Deus a todos abençoe. Chegamos pela fé.
chegamos pela fé.